Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. É o versículo-chave do nosso estudo sobre o egoísmo nessa manhã. Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2, que diz o seguinte: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. É assim que diz a palavra de Deus em Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, perdão, estou falando Timóteo, esqueci de dizer, né? Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Será o versículo tema do nosso estudo, mas aí eu gostaria da colaboração dos irmãos. Quem puder abrir sua Bíblia e deixar guardadinho aí, Filipenses capítulo 2, versículo 3, pode guardar. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. Quem puder abrir em Tiago, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Tiago, capítulo 3, versículo do 14 ao 16. Será o segundo versículo que vamos ler. Quem puder abrir também em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. Estarão dentro do nosso estudo esses versículos e a gente vai, na medida do possível, solicitar a ajuda dos nossos irmãos. Mas vamos lá, falar do egoísmo em obra da carne. Egoísmo ou discórdia, né? Que quem é egoísta vive em discórdia. Egoísmo ou discórdia é uma obra da carne que leva exatamente as pessoas ao individualismo e à falta de amor. Porque o egoísta ele só consegue ver a quem? A si mesmo. Ele não consegue ver o outro. O egoísta é eu de novo, eu mais uma vez e eu sempre. Ele não está nem aí para o próximo, não está nem aí para quem está ao lado dele. O seu estar, o egoísta ele tem esse dilema de que o seu bem-estar, o seu favorecimento, o seu status profissional, o seu status diante da sociedade é maior que tudo. Ele só pensa que ele tem que ser o melhor, o primeiro, o que faz tudo, o que resolve tudo, o que sabe tudo e que ninguém sabe nada. Esse é um dos papéis do egoísta. A ponto de, inclusive, dentro de um bate-papo, uma conversa, ele falar o próprio eu tantas vezes. Já percebeu quando você está conversando com alguém egoísta? Ele faz, não porque eu fiz isso, não porque eu sei isso, não porque eu faço isso, porque eu conheço isso, porque eu consigo, porque eu... É sempre assim. O eu, ele nunca diz, nós podemos fazer isso, nós conseguimos realizar isso, nós fizemos isso. Não existe nós no vocabulário do egoísta. Existe eu. É uma forma de autopromoção o tempo todo, ou de querer, né, mostrar a todos que ele é o principal ou a chave de tudo. A palavra grega, inclusive, viu, irmãos, está aberto para vocês participarem, trazer exemplos. É sempre bom quando vocês participam. Quando a gente fica falando aqui sozinho não é muito interessante, mas a participação dos irmãos é que engrandece com as experiências e com a sabedoria também de cada um. A palavra grega do texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, que fala eritheia, que pode ser traduzida por ambição, egoísmo e rivalidade. É a palavra egoísmo lá no grego. E o sentido é a busca pelos próprios interesses que provocam o quê? Que busca o tempo todo os próprios interesses, esquecendo o interesse do próximo, dos outros. O bem comum de uma sociedade pode trazer para a sua vida o quê? E para todos? Conflitos. Porque diante de
uma sociedade, não importa só o meu interesse ou o seu interesse, mas importa o interesse do bem comum de todos. Se nós vivemos uma comunidade cristã, Primeira Igreja Batista original em Enseada dos Corais, o bem comum aqui é de todos, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas se alguém quiser que todo o bem comum desta comunidade seja para ele, aqui haverá conflito. E haverá conflito constante. E isso prejudica a comunidade, o bem maior que é o Evangelho de Cristo, e todo o trabalho que vai viver conflitante. O sentido aqui é a busca em prol de todos e não do bem do eu. A versão lá da Bíblia revisada e atualizada traduz essa palavra egoísmo por discórdia, porque o egoísta causa discórdia. E algumas vezes a Bíblia revisada ela também fala de sentido faccioso, malicioso, sentido de promoção. É isso o que a Bíblia lá nos fala, na Bíblia revisada, no sentido da questão também do egoísmo. Já na Bíblia NVI, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz por ambição egoísta. Ela já vai bem em cima da palavra, ambição egoísta. E sabe o que tem promovido tanto egoísmo na vida, não só do mundo lá fora, mas também dos cristãos? É uma coisa chamada capitalismo, que tem dominado os corações das pessoas pelo amor ao dinheiro, às coisas, aos objetos. Faz das pessoas cada vez mais egoístas e utilitaristas. O que é isso? Pessoas que utilizam o próximo como se fosse um objeto. Pessoas que utilizam o outro como se fosse simplesmente, por exemplo, a irmã Vanusa vai ser uma escada para o meu crescimento em trabalho. Eu vou utilizar ela como uma pessoa que pode me levar a algo maior. Independente se eu vou ferir ela, independente se no trabalho eu vou prejudicar ela, eu não estou nem aí. Eu quero utilizar ela para que eu seja promovido. Cada vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e